Agora, eu tô com esse sentimento dentro de mim, tá angustiante, tô tratando o outro mal diversas vezes, dei várias alfinetadas no outro o tempo todo, tá chato. Só que aí eu não quero carregar isso sozinha. E eu não quero achar que eu penso isso sozinha do outro. Eu quero judiar mais, vou colocar isso, né? Eu quero prejudicar ainda mais o outro. Eu começo a espalhar isso entre os colegas, porque eu quero apoiadores para mim. Eu quero que todo mundo. Parece que é difícil a gente querer a gente já está enxergando, a gente não quer aceitar que a gente quer mais pessoas que vejam igual a gente, né? Quando a gente pega e começa a espalhar essa conversa daqui, esse comportamento do outro ali, claro que quando a gente espalha, a gente está levando um pouco da nossa emoção ali, né? E a gente está, de certa forma, talvez, vou dizer a palavra, manipulando o olhar do outro. Com certeza. Mas o grupo se fecha contra o outro também. Eu tive apoiadores, por exemplo, vamos supor, as pessoas estão comigo. Como que é esse relacionamento? Qual é o cuidado que a gente tem que ter com isso? Com o que a gente vai falar do outro? O que a gente vai induzir os outros a pensar daquela pessoa que até então é eu que estou despejando, não é real aquilo. O outro passa a ver igual? A gente consegue influenciar isso? Consegue, porque isso, inclusive, é um comportamento meio de psicopata, Olha, né? que Onde loucura. ele defende a sua opinião, ele está certo disso, e um comportamento narcisista faz isso também, onde ele é uma pessoa superior a todas as outras, onde a verdade dele é a única, todas as outras não são boas, e se alguma coisa contraria ele, ele rebate a isso, e ele distorce essa realidade. E, obviamente, ele vai fazendo esses aliados, mas ele vai encontrando muita resistência. Porque quando ele vai procurar uma pessoa e a pessoa ela tem uma devolutiva em desacordo com aquilo que ele pensa, ele descarta aquela pessoa. E ele vai procurar uma que esteja de acordo com ele. Então, assim, é bem tóxico essa questão, porque nesse momento, a pessoa que está fazendo isso, ela não está percebendo que ela está fazendo isso. Diferente, claro, eu estou falando de uma pessoa que tem essa questão da projeção, que tem essa síndrome, né, esse comportamento narcisista. Não estou falando de um psicopata, porque o psicopata ele está fazendo, ele está consciente do que ele está fazendo. Agora, uma pessoa que está passando por uma condição como a que nós estamos mencionando aqui, tem muita gente que faz maldade, ela nem percebe que está fazendo essa maldade. Então ela precisa entender que ela vai prejudicar outras pessoas e ela vai influenciar outras pessoas a terem o mesmo comportamento que o dela. Porque ela está procurando aliados para isso. Porque muitas vezes quando ela não consegue prejudicar o outro da forma como ela gostaria, ela vai unir forças para que isso aconteça de uma forma mais intensa. E ela consegue influenciar. Então é aquilo, né? A gente acaba refletindo nas outras pessoas aquilo que está na gente. E quando a gente encontra pessoas emocionalmente influenciáveis, fica muito mais fácil para essa pessoa que tem esse comportamento influenciar elas. E tem muita gente influenciável. Por isso que buscar o autoconhecimento é muito importante. Porque a Bíblia diz em João capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu estou vendo que a pessoa está fazendo fofoca de alguém, se eu estou vendo que a pessoa está falando mal de alguém, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, Tainá, você está falando mal do João aqui para mim? Vamos trazer o João aqui, vamos falar do João. Vamos colocar ele na conversa? Vamos colocar ele na conversa? Ah, não. Ah, então, se ele não pode estar aqui para ouvir o que você está falando para mim, eu agradeço você pelo que você está compartilhando. Muito obrigado. Sua opinião é muito interessante, mas não faz sentido para mim se ele não está aqui para ouvir. Então, a gente tem que, de alguma maneira, cortar isso antes que isso corte a gente. Então, como que a gente faz isso? De uma maneira sutil, de uma maneira inteligente. Traz a pessoa e diz assim, olha, se a pessoa pode estar aqui, para você estar falando isso que você está falando dela para mim? Ah, não pode, ela vai ficar estressada. Bom, então eu não posso ouvir isso. Se ela não pode estar aqui, a gente não pode falar sobre esse assunto. Porque daí você não machuca quem está te falando e você também se protege dessa distorção psicológica que vai acontecer por meio dessa intenção negativa do outro de criar esse conflito, essa discussão, esse desentendimento.